Olá pessoal, bom dia, bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Hoje é dia 24 de abril, segunda-feira. Um grande abraço a todos vocês que participam. Estou vendo o Paulo, a Vera, o Walter, o Tomás, o Maurício. São pessoas de várias partes do Brasil e de fora do Brasil também, que me acompanham nessas manhãs aqui no Diário de Bordo, todos os dias de semana, todos os dias da semana, começando geralmente entre 7h30 e 8 horas. Vou começar da forma usual, pedindo para que vocês se inscrevam nesse canal, @astropontes, também passem essa informação a respeito da existência desse canal para outras pessoas. Também compartilhem os vídeos, são mais de 160 vídeos dessa série já nesse canal, então tem muitos assuntos, não dê uma olhadinha lá, muita coisa sobre muitos assuntos diferentes, então é sempre muito bom poder compartilhar coisas boas. E por falar em coisas boas, para não deixar passar aqui a oportunidade, lembre-se do seguinte: muitas vezes as pessoas reclamam, assim, por que as coisas não dão certo na minha vida, por que as coisas são complicadas demais e etc, etc. Então eu vou dar uma dica aqui. É simples, é um princípio da colheita. Você colhe aquilo que você planta, sempre isso, você colhe aquilo que você planta. Então, se você quer ter uma vida boa, uma vida feliz, pense coisas boas, fale coisas boas, faça coisas boas, ajude outras pessoas, e você vai ver que de uma maneira mágica as coisas na sua vida começam a funcionar, É um princípio na natureza, é um princípio que existe há muito tempo. Então, pense coisas boas, fale coisas boas, faça coisas boas, E o contrário também é verdadeiro, Se você fizer pensar só coisa ruim, viver criticando as pessoas, etc, etc, essas coisas acabam revertendo, como se você estivesse plantando uma sementinha ruim. E lógico que você vai colher um monte de coisa ruim. Se você plantar uma sementinha boa, muitas coisas boas vão acontecer, tá bom? Então, vamos começar aqui. Como eu disse na semana passada, eu passaria a apresentar todos os dias no Diário de Bordo um dos projetos do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e de Comunicações, Tem muita narrativa, aliás, mentir, criar narrativa errada, aparentemente é a especialidade aí de algumas das partes do governo atual, mas foge isso da ética profissional e foge do profissionalismo. Se vocês observarem ao longo de toda a minha gestão do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e de Comunicações, eu nunca critiquei nenhum ministro anterior, nunca critiquei o trabalho dos outros, eu simplesmente fiz o meu trabalho. E muitas coisas foram feitas dessa forma. Você concentra a sua energia naquilo que é importante, e faz com que as coisas funcionem. Sem dizer que aproveitar projetos do governo anterior é sempre importante para economizar recursos da população, para economizar energia, para que as coisas tenham continuidade. Coisas que eu não tenho visto muito atualmente. Quando tem que elogiar, quem me conhece sabe isso aí, quando tem que elogiar, para mim não importa a ideologia, se o governo é de esquerda, de direita, quando tem que elogiar um governo, eu elogio. Quando tem que elogiar alguma coisa que foi feita, eu elogio. Quando tem que criticar, a gente critica de forma técnica também, sempre buscando melhorar aquilo que foi feito. Mas, então, deixa eu começar aqui falando a respeito do programa que nós chamávamos na época o MCTIC, porque tinha comunicações, MCTIC Conecta Brasil. Então, esse é o primeiro de cerca de 90 projetos que eu vou mostrar aqui, e que é bom que vocês guardem isso para quando vocês ouvirem um ministro, uma ministra, ou uma pessoa do governo falando que nada foi feito nos 4 anos, para que vocês tenham material para, entre aspas, esfregar na cara e falar assim, pô, isso aqui é o quê? Então, Então, o MCTIC Conecta Brasil, o que acontece? O Brasil, há
conectividade do Brasil acontece de forma muito irregular ao longo da superfície do nosso país. Então, ou seja, na região sudeste tem uma conectividade relativamente boa, na região sul, né? E assim vai. Quando você chega no nordeste, no norte, no centro-oeste, a conectividade era muito ruim. Então, eu criei esse programa MCTIC Conecta Brasil com a finalidade de melhorar a conectividade naquelas regiões através de fibra ótica, né? Esse era um dos sistemas. Então, tinha 3 sistemas: fibra ótica, satélite, né? E outros tipos de links, né? Incluindo 4G, né? Na época, lá de 2019, o 4G, aumentar a cobertura 4G. Então, vamos começar por aí. Na cobertura 4G, nós conversamos com as empresas de telecomunicações, vimos as restrições que eles tinham para algumas dessas áreas, né, em termos de número de clientes, mas também as obrigações que eles tinham para que fizesse conforme a política estabelecida pelo Ministério de Comunicações, que era o meu caso na época lá, conforme a política do Ministério, onde instalar, onde ampliar a conectividade 4G. Então, nós fizemos de forma a privilegiar a região Nordeste, Norte e Centro-Oeste na cobertura 4G, para que quando eles pagavam algum tipo de multa ou quando eles tinham que instalar, né, para em contrapartida de algum tipo de projeto, né, eles tinham que instalar nessas regiões. Isso a gente fez para aumentar a cobertura 4G lá. Em termos de satélite, nós destravamos o SGDC, depois eu vou falar no outro dia, eu vou falar a respeito do SGDC, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações, que já estava no espaço desde 2017, mas sem conectar praticamente nada. Ele tinha 12 pontos só conectados, de um total de 50 mil pontos que ele poderia conectar. Então o problema estava no STF, o problema estava no TCU. Conversei no STF, conversei no TCU, né, e conseguimos destravar esse satélite geoestacionário de defesa e comunicações. Então eu peguei o Ministério de 2019 com 12 pontos conectados, só 12, dá quase para contar nas mãos, e quando eu entreguei o Ministério depois de 1 ano e meio, no dia 10 de junho de 2020, o Ministério já tinha conectado 12 mil pontos, ou seja, isso aí inclui, né, mais de 2,5 milhões de crianças em escolas rurais, escolas remotas e assim por diante. Então, conectividade por satélite, a gente ampliou a conectividade por satélite. E aí vem a parte da fibra ótica. Então, o MCTIC Conecta Brasil, ele tinha lá, na região Nordeste, né, são 77 cidades conectadas através de fibra ótica, um backbone, como a gente chama, né, passando. O backbone, imagina um cabo grande, onde tem muitas fibras ali, passando por 77 cidades e aí saindo as ramificações, né, que a gente chama de backhaul, né, saindo para as cidades e interligando as cidades, que a gente tinha Cidade Digital, um programa chamado Cidade Digital, que passava, né, então, ao redor da cidade para os provedores locais, então faziam a conexão dentro da cidade. Então foram 77 cidades. Detalhe, todo o recurso já garantido. Foram mais de 550 milhões que eu consegui esse recurso através do leilão do 4G lá atrás, que depois foram recursos para implementação da TV digital. Então sobraram 600 milhões desse recurso. Eu peguei esse recurso para colocar no MCTIC Conecta Brasil. Então, só você consegue imaginar 77 cidades importantes no Nordeste, quantas pessoas foram interligadas com isso. Trabalho feito pela RNP, né, a Rede Nacional de Pesquisa e Educação, é uma organização social ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. E depois, né, ali o Norte, nós aproveitamos um projeto, né, do Exército Brasileiro que tinha 900 quilômetros de fibra ótica em leito de rio, e esse projeto tinha sido abandonado porque as pessoas começaram a pescar o cabo de fibra ótica para tentar vender, lembrando para essas pessoas que não tem absolutamente nenhum valor esses cabos de fibra ótica para vender em qualquer lugar. E então esse projeto do Exército foi parado e nós aproveitamos a mesma ideia e criamos então ali na Amazônia, né, que antigamente chamava Amazônia Conectada, chamamos de Norte Conectado. Ampliamos toda aquela, isso aí de 900 para 10 mil quilômetros de fibra ótica no leito dos rios, no norte do país. Então isso aí
dá cerca de 9 milhões de pessoas a serem conectadas, né, ribeirinhos, e lembrando que o restante também tinha um satélite, né, conectando mais pessoas na Amazônia. Isso aí era dividido em 9 fases, esse projeto dessas 10 mil quilômetros de fibra pelo leito dos rios. E a primeira fase era a fase entre Macapá e Santarém, né? Então essa fase, quando eu passei o ministério, ela já estava em construção. Então eu imagino que agora já esteja aí prolongando. Espero que esse governo lembre da importância da conectividade e da continuidade desse projeto, porque o recurso já estava garantido para isso. E depois, no Centro-Oeste, né, utilizando inclusive um resto de recurso que sobrou do Nordeste conectado, né, das 77 cidades, eram 2 linhas de fibra ótica, 2 backbones passando pelo Centro-Oeste para conectar principalmente as fazendas de produção ali, para trazer conectividade para o campo, né? E além disso, tinha também o projeto feito no Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, em Santa Rita do Sapucaí, com 2 projetos de antenas para campo, um de 30 km e um de 100 km para poder espalhar, vamos dizer assim, essa internet, né, dentro de uma propriedade. Ou seja, a gente incentivou bastante a conectividade no país, as outras regiões também, mais com a parte de 4G e toda a preparação de 5G, que eu vou falar outro dia também sobre a preparação do 5G. Então isso aí é o Brasil conectado, é o MCT que conecta o Brasil. Dá para ter uma ideia então do trabalho enorme que foi feito durante 1 ano e meio que eu tive o Ministério das Comunicações na minha mão, né? Então espero que isso aí tenha continuado. Então, mais uma vez, aí, quando vocês ouvirem bobagens, né, o pessoal falando, não foi feito nada no governo passado, etc., né, preste atenção que isso aí é uma mentira, né? Essas pessoas que mentem precisam ser responsabilizadas pelas suas mentiras também. Então, quando a gente vê isso, dá um certo nojo, né, de ver esse tipo de coisa, né, com pessoas que não têm competência para fazer, e a única coisa que consegue é falar mal dos outros. E isso é uma demonstração clara de incompetência, tá? Então prestem atenção nessas coisas. Quando você vê alguém só falando mal dos outros, tem essa situação, né, para você guardar aí, essa convivência, né? Sabe como é que é esse negócio. Vamos lá, na semana passada, vou fazer aqui, semana passada aconteceu muita coisa, foi uma semana bastante movimentada e teve, obviamente, coisas boas e coisas ruins, né? Entre as coisas, vamos começar pelas coisas boas, né? Coisas boas é sempre bom falar. Entre as coisas boas da semana passada, nós tivemos, por exemplo, a aprovação da lei do esporte, né? Uma coisa que estava há muito tempo parada, foi relatada pela Leila Barros, então teve a aprovação da lei do esporte, uma coisa muito boa. Nós tivemos várias sessões importantes, né? Interessantes, também ali na parte de educação, na parte de ciência e tecnologia. Por falar nisso também, né, eu fiz a instalação do grupo parlamentar Brasil-Coreia do Sul, né, ou República da Coreia. Então nós fizemos a instalação desse grupo parlamentar no Senado, já com 22 senadores participando, que é bastante importante. A nossa parceria com a Coreia do Sul é antiga. Nós fizemos, durante meu tempo no Ministério, eu tinha uma parceria, uma cooperação com eles bastante intensa, principalmente na área de inovações, no desenvolvimento de inovações. Então, essa parceria com a Coreia do Sul, hoje eu dou continuidade agora no Senado, sendo presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Coreia do Sul. Vice-presidente é o senador Chico Rodrigues, lá de Roraima, e nós tivemos então, a cerimônia de instalação dessa parceria na quinta-feira, e foi muito bacana, porque muita gente compareceu, participou, né? Muitos setores importantes participaram, por exemplo, setor de energia, setor de proteína, né? E nós tivemos essa possibilidade ali de fazer essa instalação. Então está instalado o Grupo Brasil-Coreia do Sul, que vai ser muito vai trazer muito benefício para o Brasil, né, e para a Coreia do Sul, muito benéfico, né, para os dois países. Agora vamos para a parte mais chata da semana que vem, a parte ruim da semana passada, não melhor, da semana passada. Acho que todo mundo acompanhou a nossa decepção na terça-feira da semana passada, no dia 18, né? Foi terça-feira, se eu não me engano.
né? Acontece tanta coisa, você fica até assim, mas no dia 18, né? Isso foi na terça-feira, que nós teríamos a leitura em sessão conjunta da Câmara e do Senado, a leitura da CPMI, né? No requerimento da CPMI de 8 de janeiro. Então era para ser feita no dia 18, depois de 2 adiamentos era para ser feito no dia 18. Nós tínhamos quórum, né? Nós tínhamos o número de deputados adequado, nós tínhamos o número de senadores adequados, o número de assinaturas necessários, além, mais do que o necessário. E, infelizmente, eu participei de uma reunião de 2 horas lá com o senador Rodrigo Pacheco e os senadores do governo, né? E, infelizmente, eles adiaram, né, para essa semana, para o dia 26, e não pode passar dessa semana. Diga-se de passagem, também não podia passar no dia 18, porque, pelo regimento do Congresso, deveria ser feita a primeira sessão, né, conjunta até a terceira semana de abril. Então, foi passado isso aí. A alegação foi que deveria ser votado também o PLN do piso de enfermagem, né? Muito meritoso, né? Tem um mérito muito grande, mas poderia ser votado outra hora, isso aí, um pouco depois, uma semana não ia fazer diferença. Agora, a CPMI era muito importante para dar uma resposta para a população. Então, a gente viu que isso aí não foi feito. Eu fiquei, como vocês viram nas gravações que eu fiz na semana passada, eu fiquei muito chateado, não só eu, mas todos os outros aí senadores da oposição que estávamos contando com isso, e os senadores que pensam no Brasil de forma geral. E então, com isso aí, a oposição entrou em obstrução, né? O que significa parar todas as pautas até que isso aconteça. Assim, a oposição está em obstrução no Congresso, portanto, muitas pautas importantes para o país não estão sendo votadas por causa dessa obstrução. Mas veja bem, não é que a oposição está contra fazer isso, nós sempre somos a favor do Brasil, sempre somos a favor da população. Mas é importante, às vezes, você colocar o pé na porta, né? Botar ali para não deixar fechar a porta, para que seja realmente tomada uma atitude, que a CPMI comece, né? Então, até que essa CPMI seja votada, seja lida e dar partida ali em sessão conjunta, né? Toda a oposição vai estar em obstrução, tanto nas comissões quanto no plenário. Ficou uma situação muito desagradável, confesso que eu fiquei chateado ali naquele momento, no dia que nós tínhamos a votação para um empréstimo que seria feito ao BID pela cidade do Recife. O João Campos estava lá, eu conheço o João desde pequenininho, desde criança, né, que o pai dele, o Eduardo Campos, era amigo meu, então eu conheço ele desde pequenininho, ele hoje é prefeito do Recife. E eu estava ali, né, numa situação muito, muito desconfortável, né, não podendo votar, porque nós estávamos em obstrução, e um assunto importante para a cidade do Recife, que é a construção de obras para evitar enchentes, para ajudar pessoas que estão vivendo em áreas de risco, para tirar essas pessoas de lá e fazer a proteção, coisa que eu tenho falado aqui bastante, a importância da prevenção. Ou seja, a situação era muito esquisita, muito, muito ruim, mas a mensagem foi passada. No final acabou sendo aprovado, né, o projeto, né, nós votamos a favor lá depois, mas a obstrução ficou muito clara e dessa forma a mensagem foi passada. Tanto foi passada que os partidos do governo, né, governistas, acabaram aderindo agora à CPMI. Então agora eles estão dizendo que eles querem a CPMI e vão votar a favor da CPMI. Então aparentemente a mensagem foi passada, mas tem que se prestar muita atenção nisso aí, sabe? Tem que se prestar muita atenção nessa situação, para que as coisas sejam feitas de forma técnica, para que não vire um palanque político, como a gente viu na CPI lá da Covid, para que não vire uma coisa daquele tipo, para que seja uma coisa técnica para analisar, porque a gente precisa saber o que aconteceu. O que aconteceu no 8 de janeiro? E não só ali, né, ver o que aconteceu naquele dia e quais foram os fatores contribuintes, o que chegou, né, naquela situação. Né? E isso
é importante ser feito de maneira técnica, né? Quem me conhece sabe muito bem que eu trato tudo de forma técnica, não gosto de ficar puxando para um lado ou para o outro, né? De forma leviana, de jeito nenhum, mas é importante que seja feito de forma técnica, né? Então agora a gente vai esperar essa leitura no dia 26, ao meio-dia, acompanhem. Ao meio-dia deve ter a sessão no Congresso, né, sessão conjunta do Congresso, para ser feita essa leitura, além de voto de vetos e uma série de outras coisas que precisam ser feitas em conjunto com a Câmara. Durante a semana passada também, e falando de CPMI, lembrei aqui, surgiram vários vídeos comprometedores, né, que acabaram resultando aí, inclusive, na queda de um dos ministros do governo atual, né, o ministro do GSI, um general, né, Gonçalves Dias, e ele aparece num desses vídeos, começaram a vir à tona esses vídeos, e a gente sempre fica pensando, porque apareceram vários outros vídeos também, anteriormente até, um cara quebrando um relógio famoso lá, um relógio antigo, que depois foi detectado que aquele cara era de um movimento, né, da esquerda, mas ele estava lá dentro. Tinha vídeos, nesse vídeo do general, ele acompanhando o pessoal ali, pode ser por educação, mas eu duvido que uma situação daquela houvesse muita educação nesse sentido. Vídeos de fotógrafos e cinegrafistas esperando alguém quebrar a porta dentro para poder filmar, uma situação muito estranha, muito esquisita, realmente muitos vídeos estranhos surgiram ali pelo meio, né, e que nos deixa muito preocupados aí, e precisa que isso aí seja averiguado ao limite, né? Logicamente que hipóteses aparecem, então existe uma hipótese, por exemplo, vamos pensar aqui numa hipótese, né? Eu vou ressaltar essa palavra hipótese, porque toda vez que eu fazia investigação de acidentes, por exemplo, o pessoal vinha com um monte de ideias a respeito do que aconteceu, e eu nunca gostei muito disso. Então eu vou ressaltar que isso são hipóteses, né? Vamos supor uma hipótese aqui, né? Vamos lembrar alguns fatos assim, para que a gente pense aí em algumas hipóteses por que tudo isso aconteceu. É importante saber o porquê, né, dessas coisas. Então, vamos pensar nessas hipóteses. Primeiro, vamos pensar alguns pontos, alguns fatos anteriores, né, para a gente pensar aqui. Nós tínhamos os movimentos nos quartéis, lembra? Com a quantidade de patriotas nos quartéis, movimento pacífico, movimento sem quebra-quebra, inclusive nem lixo deixavam no chão nos lugares que participavam, ou seja, era um movimento pacífico, mas de muita gente. Lembrar que na eleição para presidente, o ex-presidente Bolsonaro teve 58 milhões de votos. Ou seja, uma quantidade muito expressiva, né? Ou seja, o atual presidente ele ganhou por uma margem muito pequena percentual de votos válidos. Então, tem uma parcela. O que significa isso? Tem uma parcela muito grande de brasileiros que apoiam o governo do presidente Bolsonaro. Então, havia movimentos muito grandes, com um número expressivo de brasileiros que apoiam o presidente Bolsonaro. São fatos, eu não estou inventando isso aí, são fatos que eu estou falando aqui. Terceiro, quando você lembra lá atrás, o impeachment da presidente Dilma, né, o impeachment aconteceu de forma prevista na Constituição. Muitas vezes eu vejo o pessoal falando que foi golpe, eu não entendi. A aplicação da Constituição não é golpe, e quando você tem um Senado e um Congresso votando, né, representando o povo, né, não é golpe, né, que o Senado e o Congresso, né, como um todo, a Câmara determina, isso não é golpe, isso é o povo falando de uma democracia, né, uma democracia, o Legislativo representa a população, está previsto no artigo 1, lá no parágrafo único, né? Então, não foi golpe, não é um golpe isso aí. Mas o fato é que aquele impeachment aconteceu por um grande apoio popular. Eu lembro que na época tinha muita gente nas ruas, né, apoiando o impeachment, falando do impeachment da presidente. Então, os movimentos populares, eles apoiaram o impeachment. Então, vamos somar essas três coisas. 105, metade da população votante, vamos dizer aqui, votou a favor do presidente Bolsonaro. Um movimento
pacífico, mas bem grande em frente a quartéis, no Brasil como um todo. Era o impeachment da presidente Dilma, que aconteceu de forma legal, de forma conforme a Constituição, de forma constitucional. Aconteceu lá atrás, em 2016, por causa do apoio popular. Você soma esses 3 fatos, você vê que é óbvio, né, que o governo atual tem justificadamente uma preocupação muito grande com os movimentos populares, com a quantidade das pessoas na rua falando contra o governo. Então isso é óbvio, né, baseado em simples raciocínio, né, pela situação que aconteceu anterior. O problema para o governo acaba ficando o seguinte, o problema acaba ficando para o governo atual, se ele defende, então como para solucionar esse problema, vamos acabar com os movimentos populares. Se eu reduzo o movimento popular, reduz a probabilidade de que se tenha um novo impeachment agora com esse governo. Então essa é a dedução óbvia e lógica do fato, correto, né? Agora, correto no raciocínio, mas incorreto no seguinte ponto, né? Para um governo que defende a democracia, como é que ele vai ser contra a liberdade popular? Já que a democracia significa poder do povo. Poder do povo, o povo, né, ele tem o direito de fazer as suas escolhas, seja na eleição, né, e seja indicando ou falando, expressando o que acha a respeito do governo e das pessoas que estão no governo, né, e das instituições do governo. Isso, como é que eu vou colocar então, se isso faz parte da democracia, liberdade de expressão, liberdade de demonstração, liberdade de greve, tudo isso aí faz parte da democracia, e se eu defendo a democracia, como é que eu vou ser contra essa liberdade? Como é que você contra isso, sabendo que tem movimentos como o MST, movimento de sem teto, movimento da CUT, etc., que fazem manifestações, etc. Se eu sou contra um tipo de manifestação, eu tenho que ser contra o outro tipo de manifestação que apoia o governo também. Aí fica aquele dilema para o governo atual, né, entre defender a democracia e ser contra a manifestação da população contrária ao governo, né? Deu para entender até aí, né, para somar essas coisas. Então, como é que a gente vai fazer a solução disso, né? Que a primeira solução, pensando, isso é tudo hipótese, tá? Pensando do ponto de vista do governo atual, a primeira solução seria, portanto, deixa eu ver, eu vou criar uma narrativa de que o movimento que é feito contra mim, como governo, é antidemocrático, né? Então, o povo, que é o dono da democracia, poder do povo, né? Democracia, né? Poder do povo, o povo, então, quando ele fizer alguma coisa, eu vou falar que é antidemocrático, o que é estranho, mas vamos colocar essa narrativa bastante, né, de forma que... Então, se, por exemplo, o povo resolver mudar, eu não quero mais república presidencialista, eu quero virar monarquia, isso é antidemocrático. Mas não teve lá atrás, eu não vou lembrar o ano exatamente, mas não teve lá atrás uma votação, um plebiscito, eu lembro de participar, né, de votar nisso aí, um plebiscito para ver se eu quero que o país fique monarquia, volte a ser monarquia ou se permaneça como república presidencialista. Então, se o povo, que é o dono, pode escolher a forma de governo, isso é forma de governo, pode escolher a forma de governo, não seria então antidemocrático isso aí? Mas teve o plebiscito, então está ficando tudo muito confuso, concorda comigo? Que tentar colocar essa narrativa antidemocrática em cima de coisas que são contra o governo é mais ou menos ser contra não é mais uma democracia, então se transformou numa eucracia. O que eu falar é o que tem que ser obedecido. O povo, então, não pode falar contra o que é dele. Lembrar que o povo é quem paga o imposto, o povo é quem paga o salário de todo mundo e assim por diante. Então, essa primeira solução, ela funciona durante um tempo, mas ela começa a ser quebrada ao longo do tempo, porque não dá para se manter isso muito tempo. Uma segunda solução é usar uma técnica de judô, né? Então, de novo, mais uma hipótese, estou ressaltando que tudo isso que eu estou falando aqui são hipóteses para vocês pensarem, mas usar uma técnica de judô. Eu lutei judô muito tempo durante a minha adolescência e um pouco de adulto também. E como é que funciona isso aí? No judô,
Às vezes você vê um lutador muito grande, muito forte, contra um lutador magrinho e pequeno, você fala, o grandão vai ganhar de cara. Não é bem assim, porque depende da técnica. E parte da técnica do judô significa usar a força do oponente. Então, ó, lembra disso, usar a força do oponente. Então, quando o oponente movimenta ou faz força num certo eixo, num certo vetor, você utiliza aquele vetor, né, com a força do seu oponente para que, e aí daí vem a técnica do judô, para que aquilo lá seja utilizado contra ele mesmo, para que ele caia usando aquela força. Então, a força do oponente pode ser utilizada. Vamos traduzir isso aqui para o que a gente está falando aqui, dessa questão de tentar abafar, segurar manifestações populares, porque isso, lembrando aqueles 3 primeiros fatos que eu falei ali no começo, né, uma votação muito grande do presidente Bolsonaro, movimentos derrubaram a presidente Dilma lá atrás, né, movimentos que foram a favor da Constituição derrubaram a presidente Dilma lá atrás, e havia muitos movimentos nos quartéis. Então, usando ainda esses fatos, né, então isso aí traz a dedução óbvia, imediata e lógica de que não é bom, o governo não vai querer manifestações populares contra ele, então tentando achar maneiras de segurar isso, então vamos usar a força do oponente. Qual a força do oponente? Muita gente fazendo manifestação vestido de verde e amarelo nas ruas. Bom, então vamos aproveitar um ato desse daí, né? Pega um ato grande que seja promovido por essas pessoas de verde e amarelo e aí vamos promover parece o oposto, não, vamos promover, vamos trazer mais gente ainda, vamos fazer que esse movimento fique muito grande, mas durante o movimento, né? E se a gente pegar e fizer o seguinte durante esse movimento, a gente colocar pessoas que são, vamos dizer, mais treinadas em invasões, etc., e a gente consiga fazer invasão de prédios públicos, como aconteceu lá em 2017, né? Que teve aquelas invasões todas na Esplanada, fazer algo semelhante para que invada e quebre as coisas, né, durante uma manifestação desse tempo, né, desse tipo. Né? Então vai muita gente para lá, a gente pega o pessoal treinado para fazer essas invasões, coloca ali e também facilita a entrada, né, ajuda, sai da frente pelo menos, né, deixa ali, faz um bloqueio relativamente fraco e deixa esse pessoal invadir e quebrar. É até interessante que você vê vídeos, né? Eu vi alguns vídeos desses na internet, aquela população em frente ao prédio ali, antes de invadir ou durante uma invasão, o pessoal falando não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, o que é bastante estranho, né? Para uma invasão que pretendia quebrar as coisas, mas você vê outras coisas como imagens de cinegrafistas ali esperando alguém quebrar uma porta, a pessoa olha e fala assim, pô, e aí, posso quebrar? Pode, então vai lá e quebra para filmar aquela situação. Né, a presença de jornalistas antes ali, uma situação meio estranha, né? Tudo isso, o que tem a ver um pouco com essa hipótese, sem dúvida nenhuma tem a ver com essa hipótese. Não, você coloca pessoas experientes para abrir o caminho, já, se possível, já põe algumas lá dentro para poder facilitar essa entrada, né? Reduz as barreiras de forma geral, prepara todos os registros e depois, quando tudo isso acontecer, coloca a culpa no pessoal, nos patriotas, bota a culpa no Bolsonaro, bota a culpa no Anderson, ministro de lá, bota a culpa nesse pessoal, de forma que eles possam ficar provado que, olha, a manifestação foi uma coisa horrível, e foi mesmo, quebrou muita coisa, que tem que se punir quem quebrou, mas foi feita lá pela direita, né, por todo mundo da direita. Olha, é um plano muito bom, uma técnica de judô muito bem aplicada aí. Né? E depois, para complementar, como é que a gente faz para complementar? Né? A gente pega e complementar essa ação, né? Porque, né, use Maquiavel, né? Você não deixa o seu inimigo, não pode ficar nem a fogueira tem que apagar completamente, não pode ficar nenhum pedaço de fogo queimando. Então, para terminar isso aí, vamos fazer o seguinte, a gente decreta sigilo nas imagens, enquanto a gente analisa essas imagens, para ver o que pode sair, o que pode né, o que pode mostrar, o que não pode mostrar. A gente pode fazer uma coisa desse tipo, fazer uma análise preliminar durante um tempo e aproveita durante esse tempo, mantenha um monte de gente presa, pode ser culpado, alguns são culpados, outros não, né? Mantenha o pessoal preso para servir de exemplo, e isso para, tipo assim, para coibir
ou para inibir qualquer outro tipo de manifestação. Então, o fato de a gente manter esse pessoal todo preso também vai inibir outras manifestações. O pessoal fala assim, eu não vou participar dessa manifestação, senão eu vou ser preso lá, né? Porque eu estou usando verde e amarelo, porque eu falo que eu sou patriota, porque eu estou cantando o hino nacional, porque eu estou defendendo o que eu acredito como a parte da população na democracia, né? O poder do povo, né? Então, eu estou usando o meu direito do artigo 1 da Constituição e eu posso ser preso por causa disso. Ou seja, isso aí, para complementar esse negócio todo, você pode falar assim, aí vem a primeira parte, por que eu pensei em falar disso aqui, né? Desculpa, meio longo aí falar, mas essa parte, e de repente ter investigações em paralelo não é bom, porque é melhor manter só um eixo de investigação, porque aí facilita manter o controle. Se eu tiver outro eixo de investigação, tipo uma CPMI, né, vai abrir outras variáveis aí que talvez eu não consiga controlar, né? Então, olha só que interessante, né? Isso tudo que eu falei, gente, vou ressaltar aqui, porque hoje em dia, né, qualquer coisa que você fale, é um negócio assim, o pessoal fica imaginando muita coisa, mas isso aqui é hipótese, né? É imaginação, isso é hipótese para ver o que aconteceu, né? Ah, o presidente Lula sabia de tudo que aconteceu, ou não sabia, né? Só surgiu essa discussão lá no Congresso, do Cajuru, lá com o Marcos Duval. É muito subjetivo saber se o presidente sabia, se não sabia. Lembrar que o governo é composto de muita gente, né? Muita gente, então não dá para a gente dizer se o presidente sabia, se não sabia disso. O Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos, né? Também. O presidente Lula sabia? Eu duvido, mesmo porque lembra lá do passado, né? Quanta coisa que aconteceu no governo do PT e o presidente falou naquela época, né? Lembra que ele falou assim, olha, eu não sei de nada, né? Isso aí não sei do que estava acontecendo, não sei disso, não sei daquilo. Ah, você tinha lá um apartamento no Guarujá? Não sei se eu tenho apartamento, não sei se eu não tenho, acho que eu não tenho. Você tem lá um sítio em Atibaia, né? Sei lá o quê. Não, eu não tenho, é de amigo, não tem nada. Então, eu duvido que o presidente Lula, né, usando como exemplo do passado, se ele soubesse de alguma coisa que tenha acontecido aí dessa hipótese toda que a gente acabou trazendo aqui, só fazendo uma elucubração com vocês aqui, né? Se ele sabia de alguma coisa ou não, isso é parte de elucubração. Eu acredito que não, ele não sabia nem do sítio, não sabia nem do apartamento, vai saber agora desse negócio de manifestação invadindo as coisas? Eu acho que não, né? Então, gente, só para fechar aqui, falando da semana passada, né, já que a gente colocou esse monte de ideias aqui, falando um monte essas hipóteses aí, né, são hipóteses que a gente vai ter que levantar tudo isso na CPMI, então a gente vai começar partindo de algumas hipóteses, vamos analisar as coisas, né, a partir dessas hipóteses todas, o que aconteceu, e o fato é o seguinte, quebraram coisas que não eram para quebrar na esplanada dos ministérios, quebraram coisas lá no Planalto, no STF, na Câmara, no Senado, e isso está errado. Quebrar as coisas está errado. Ponto, está errado. Então, as pessoas que são culpadas têm que ser punidas. Se eles eram da esquerda, vão ser punidos. Se eles eram da direita, vão ser punidos. É assim que a gente trabalha, com técnica e apurar o que aconteceu. E tem que ver, né, o que levou a chegar lá, né? Quem financiou, era de esquerda, era de direita, né? Eles estavam financiando só para o pessoal ir para lá, sabiam que ia acontecer alguma coisa, que são duas coisas diferentes. Você financiar para o pessoal fazer uma manifestação pacífica e o cara financiar para ir lá quebrar as coisas. Quem financiou para quebrar as coisas? A gente tem que saber também quem financiou, quem ajudou, né, com essa ideia de quebrar. Então tudo isso vai ser analisado lá durante a CPMI. Então espero que agora, dia 26 dessa semana, seja lido e a gente dê partido nessa CPMI de novo. Eu vou falar aqui de novo, de forma técnica. Não esperem que eu fique lá fazendo qualquer tipo de espetáculo só para aparecer na mídia, coisas assim do tipo, né, ou tentando levar isso para o lado político. Não, isso aí tem que ser determinado de forma técnica, tá bom, gente? Então, se houver razões, por exemplo, para você pegar um ministro, né, ou um ou outro, se as razões legais se formarem no conjunto de que possa ser feito um impeachment de alguém, está previsto fazer
que seja feito, mas isso vai ser feito sempre da parte técnica, com as devidas provas, né? Porque a gente não pode fazer as coisas de forma leviana, então a gente tem que fazer a coisa conforme forma correta. Então, se houver razão, vai ter processo de impeachment, vai ter, né, saída de ministro de Estado, etc. Então, vai ser feito dessa forma, mas da forma sempre técnica, não é buscar, como aconteceu, a gente viu, quem assistiu a CPI lá da Covid, o negócio se transformou numa coisa completamente fora do normal. Então, não é isso que vai ser feito. Então, a gente vai fazer da parte correta, né? Sempre da parte correta, isso que eu posso prometer sempre para vocês, um comportamento sensato e pensar da forma correta, tá ok? Apenas tempo na semana passada as viagens do Lula, né, do presidente, lá para China e para Portugal, né? Muita coisa boa pode ter sido feita nessas conversas, assinatura de acordos que podem ser bons para o país, mas eu acho que o presidente perdeu uma chance, né? O comentário, meu humilde comentário aqui, né, da parte internacional, aí que eu tenho alguma experiência de algumas décadas nesse setor, né? Ele perdeu a oportunidade de falar coisas boas em vez de complicar a posição do Brasil perante assuntos que são delicados e que nós não precisamos nos envolver dessa forma. Então, ficou uma situação muito esquisita, muito desagradável para o país do ponto de vista diplomático, né? Agora os diplomatas vão ter que se virar aí para corrigir essas situações e isso nunca é bom para o país. Então, com declarações infelizes do presidente que no final acabaram apagando, talvez que ele tenha feito alguma coisa boa lá, que eu nem ouvi dizer dos acordos que foram assinados e etc. Então, isso é muito ruim, né? A gente ter esse tipo de coisa. E é difícil de se esperar isso, já que foi um presidente que já teve 2 mandatos, ou seja, deveria ter mais cuidado com isso ou ser melhor orientado com relação a isso, né? Que também não ficou bom, né, para o país como um todo, né, da forma internacional. Então vamos lá para essa semana, muita coisa deve acontecer nessa semana. Acompanhe, dia 26, lembrando, ao meio-dia, tem a sessão conjunta do Congresso Nacional, onde vai ser lida, tem que ser lida, vamos colocar assim, né, o requerimento da CPMI de 8 de janeiro. Então, tenha uma ótima semana. Lembrando, não esqueça de se inscrever nesse canal, participem aqui do Diário de Bordo, todos os dias começando entre 7h30 e 8 horas, né? Não tem um horário muito fixo, mas fiquem ligados, cliquem no sininho para ver quando eu entro ao vivo aqui para falar com vocês, né? E também divulguem o canal, divulguem os vídeos, são mais de 160 vídeos que já existem nesse canal aqui, falando sobre muitos assuntos, e participem com a gente, tá ok? Grande abraço aí, né? Acompanhem, não desistam do Brasil, não desistam do verde e amarelo, né? E lembrar que a nossa bandeira verde e amarela é a bandeira de todos os brasileiros, todos nós, ok? É bom sempre ter isso aí em mente. Então, um grande abraço, né? Sucesso aí para vocês, uma ótima segunda-feira. Tchau, tchau.